Nosso texto-chave, né? Mateus capítulo 7. Nós vamos lidar com a razão, né, pela qual nós devemos agir com equidade e com justiça, como nós vimos na quarta-feira passada. Estudamos sobre o mandamento, né? E hoje nós vamos estudar sobre a razão, ou as razões pelas quais nós devemos obedecer a esse mandamento. O verso 12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, a razão é porque esta é a lei e os profetas. Há uma estreita relação aqui no texto entre tudo aquilo que eu quero que as pessoas façam, eu devo fazer às pessoas. Vimos na quarta-feira passada que tudo aqui é regido por dois princípios básicos. O primeiro é regido pela própria palavra de Deus. Não é qualquer desejo que eu tenho, não é qualquer desejo que pode ser pecaminoso, né? Mas é regido pela palavra e pela luz da natureza, pela própria consciência humana. Certo? Então esse é um princípio básico. Só que agora ele vai e diz, como afirmando a relação de que essa verdade não está restrita ou não está associada diretamente ou simplesmente àquilo que eu quero como pessoa, mas aquilo que está revelado na própria Escritura. É o que o texto diz no final: porque esta é a lei e os profetas. Veja, o significado disso, irmãos, né? O que significa a palavra lei, o que significa a palavra profetas. A lei, ela significa o primeiro livro do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, né? A gente chama o primeiro livro porque são 5 livros que na realidade é uma unidade. Então, primeiro a lei, e os profetas são todos os outros livros além da lei de Deus. Veja, a lei foi escrita por Moisés, que é um profeta, mas todos os outros livros depois de Moisés foram escritos por outros profetas. Então aí nós temos lei e profetas, enquanto um livro, que são 5 na realidade, foi escrito por Moisés, os outros livros da Bíblia foram escritos por outros profetas. Então essa é a lei e os profetas. Nós temos esta é a lei e os profetas, porque esta é a lei e os profetas. Então o que nós temos aqui é toda a Escritura Sagrada, porque isto é toda a Escritura Sagrada, lei e profetas. Então, em última instância, irmãos, o que está sendo dito é o seguinte, não é? O resumo, ou o fundamento, ou a base da lei e dos profetas, ela toca na equidade, não é? E na justiça, e como ela deve ser feita. Veja, a lei e os profetas, o resumo dela, não é? Ela vai tocar a justiça e a equidade, como ela deve ser feita, como deve ser praticada. E aí vem o princípio: eu devo fazer as pessoas, literalmente, né? Então eu faço como eu gostaria que fosse feito a mim. Isso é o resumo da lei e dos profetas. O que eu devo fazer, veja, o que eu faço com as pessoas é aquilo que eu desejo que elas façam comigo. Isso é o resumo da lei e os profetas. Por isso, então, nós devemos praticar. A base do que eu tenho de praticar é porque isso é o fundamento da lei e dos profetas. Mais uma vez, não está direcionado em hipótese alguma ao meu mero pensamento ou à minha ideia, mas ao que está registrado na lei e nos profetas. Então, algumas razões vão ser dadas aqui porque a lei e os profetas são tão importantes, né? E eu gostaria rapidamente de falar de 3, 2 mais rápida e a terceira gastar um tempo mais. E na próxima quarta eu vou falar da quarta, da quinta e da sexta razão. Vamos dividir em 3 e 3, tá certo? Para nós
termos tempo de refletir melhor sobre cada uma delas. Primeiro princípio que nos chama a atenção, irmãos, nós devemos, a partir desse texto, não é, devemos encontrar uma regra pela qual nós devemos julgar todas as coisas. Perceba bem, irmãos, o julgamento que diz respeito ao Antigo Testamento, isto é, a Escritura. Eu pergunto o que é Escritura e o que não é Escritura? Perceba, lei e profetas, aqui está restringindo o que é a palavra de Deus. Então, a partir desse princípio, eu tenho que julgar o que é Escritura e o que não é Escritura. Então, toda a Escritura do Antigo Testamento, tanto a lei ou os profetas, tanto o que foi escrito por Moisés ou o que foi escrito pelos outros profetas, esses autores foram movidos extraordinariamente pelo Espírito e escreveram a palavra de Deus. Por isso, tanto Moisés como os profetas são os autores como homens do Antigo Testamento, como um todo, tanto um quanto o outro. Por isso nós podemos dizer que todos os livros da Bíblia, de Gênesis até Malaquias, eles são canônicos. Por quê, irmãos? Porque eles foram escritos por alguns dos profetas. É isso que Pedro vai dizer na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, não é? Ele disse: nós temos a certeza, a mais segura palavra dos profetas, nós temos a convicção dos profetas. É por isso que os livros apócrifos, irmãos, eles não são canônicos. Por quê? Porque não foram escritos nem por Moisés ou qualquer um dos outros profetas. Como o Senhor Jesus resume, ele diz: lei e profetas. Consequentemente, todo e qualquer autor que não seja Moisés e os profetas, esses não devem ser considerados como canônicos. Esse é um princípio muito importante, não é? A outra coisa importante é que os profetas não poderiam errar, tanto no julgamento, tanto na memória ou no entendimento, porque eles tinham a assistência do Espírito Santo. Como diz, por exemplo, os apóstolos ali na reunião em Atos, no capítulo 5, verso 28, quando ele diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. E Pedro, como já citamos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, ele usa essa expressão: a palavra mais certa, mais segura. É por isso que os autores, irmãos, dos livros apócrifos, eles cometeram um erro. A gente pode ver alguns exemplos disso. São múltiplos exemplos, mas vou dar 2 exemplos apenas. Veja, no livro de Tobias, capítulo 6, que é um dos apócrifos, o conselho de Rafael para expulsar o maligno por meio do cheiro do peixe, o gosto, o sabor ou o cheiro podre de um peixe. Ele iria afastar o demônio por meio desse cheiro. Ora, nós sabemos, irmãos, que Satanás é espírito e ele não pode ser afetado por tais coisas. Então é uma informação que não cabe dentro da própria revelação. Tobias, capítulo 6. Você vai ter um outro exemplo, Nabucodonosor. Veja, a história de Judite, ela tem uma fábula nela, que diz assim: Nabucodonosor era o rei da Assíria quando o povo retornou do cativeiro, e Jeoaquim era o sumo sacerdote. Em adição disso, o livro de Esther, veja, Esther aqui é o apócrifo, no capítulo 16, verso 10, Amã é dito ser um homem da Macedônia, mas as escrituras diz, no livro de Esther bíblico, no capítulo 3, verso 1, que ele era um agagita, vindo de Agag. São informações completamente divergentes. O autor bíblico diz uma coisa e o apócrifo diz outra coisa. Fora
que lá na frente eles mesmos vão dizer que eles erram, são falíveis, coisa que jamais poderia existir num texto canônico, como o texto escrito pelos profetas e por Moisés, no texto que nós acabamos de ver. Então, primeira coisa é que nós precisamos entender que lei e profetas é o limite do cânon do Antigo Testamento. Nada que não tenha sido escrito por Moisés ou pelos outros profetas pode ser considerado canônico. É importante lembrar que os nossos pais, por exemplo, os puritanos da Confissão de Fé, eles respeitam os livros apócrifos, não como autoridade de ensino ou de instrução, mas de valor histórico. Há um valor histórico nesses livros, mas não para a minha devoção, para a instrução da igreja ou para o ensino da palavra, em hipótese alguma. O segundo princípio, o segundo ponto, a segunda razão, o segundo aspecto que a gente pode extrair daqui, irmãos, é que essa razão, ela nos dá a entender, tá certo, qual foi a primeira escritura, qual foi o texto que foi primeiramente escrito. Foram os livros de Moisés. Antes disso não havia a palavra de Deus escrita. Então, no período de muito tempo, não havia um texto escrito, certo? Você tem vários escritos citados pelo próprio Moisés, como o livro da guerra, não é? Livro das guerras, ou coisas dessa natureza. Você vai entender, ou o livro dos justos, né? Falado por Josué. Esses livros, eles foram escritos por homens. Então são histórias humanas, como os nossos livros de crônicas que você pode produzir. É dito, por exemplo, em Judas, verso 14, que Enoque, o sétimo de Adão, profetizou. O que isso significa? Que a profecia não foi ali escrita, mas ela passou de mão a mão. Ela foi passada de boca a boca. Isso é a expressão. E aí, o que é que nós vamos encontrar? É que esse texto, ele precisou ser escrito num dado momento. Mas como pode, então, se manteve com tanto erro isso? Como pode se manter por tanto tempo sem erro? Lembre-se, irmãos, os nossos pais viveram muito tempo. Então você tem os patriarcas que vão viver quase 1000 anos. Então você imagina dizer que eles receberam a palavra e viram isso sendo transmitido de pais para filhos. E como era a igreja antes de Moisés? A igreja era associada a uma família. Era uma família, era restrita a uma família. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com os patriarcas. Era uma família. Então aquela verdade era melhor circunscrita porque estava associada a eles. Isso nos ajuda a entender outra razão acerca dos apócrifos, né? Todos os livros do Antigo Testamento, exceto uma parte de Esdras, uma parte de Daniel e uma parte do profeta, todos os livros e todas as outras partes foram escritos em hebraico. Essas partes que eu falei, algumas foram escritas em aramaico, que era a língua que eles falavam durante o cativeiro babilônico. Por isso, os apócrifos não podem ser, em hipótese alguma, autoridade, porque eles foram escritos ou em latim ou em grego, e não tem uma única cópia do original desses apócrifos na língua hebraica, mostrando claramente que os livros que foram escritos no Antigo Testamento foram escritos em hebraico e partes em aramaico, mas nunca em latim e grego, porque isso seria muito posterior, como é o caso dos textos que nós conhecemos dos apócrifos. Ora, lei e profetas, quando o Senhor restringe isso, Ele está me dizendo onde está restrito o cânon do Antigo Testamento, e Ele está me dizendo que antes de Moisés não havia texto escrito. O que nós temos é em Moisés em diante o texto escrito da palavra de Deus. A partir de Moisés é o texto que nós temos da palavra de Deus, não é? É exatamente isso que nós temos.
E aí vem o nosso terceiro ponto, que eu quero elaborar um pouco mais com vocês, né? E aí nós vamos elaborar um pouco a natureza das Escrituras. Veja, isso é o resumo da lei e dos profetas, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele tem uma certeza de que os escritos de Moisés e os escritos dos profetas, eles são infalíveis. É como se ele tivesse dito assim: esse deve ser o dever de todos os homens, fazer como ele gostaria que os outros fizessem a eles, porque isto é a lei e os profetas. Todos os homens devem fazer como gostaria que fizessem com eles, porque esta é a lei e os profetas. Dessa mesma forma, todos os outros livros da Escritura, irmãos, contêm doutrina e verdade infalível e certa. Alguém pode dizer, como alguns podem ainda perguntar, não é? Como eu posso ser persuadido na minha consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, alguns argumentos. Vamos lidar com alguns argumentos. Primeiro, certo? Vamos falar da causa das Escrituras, depois dos efeitos das Escrituras, depois das propriedades das Escrituras. Quarto, os sinais das Escrituras, os contrários das Escrituras e o testemunho dado pela própria Escritura. Então, primeiro, a causa das Escrituras. Qual é a causa? A primeira e a principal causa é o autor, que é o próprio Deus. A Escritura se refere ao próprio Deus como seu autor, e também mostra como Deus é o seu autor. Nas Escrituras nós vamos ler que Deus falou a Adão, falou com Enoque, falou com Noé, Deus falou com Abraão e falou com todos os outros. E Cristo no Novo Testamento dá o testemunho vivo, fazendo exatamente isso, fazendo dele o autor e o conteúdo desse livro. Preste atenção, irmãos, nada é dito ser de Deus que seja falso. Nada é dito falso ou algo falso acerca de Deus na própria Escritura, mas Deus no tempo, literalmente, vai fazer com que todas as coisas elas aconteçam como Ele anunciou. Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, há muito tempo ela já teria sido abandonada. Há muito tempo. Se ela não fosse as Sagradas Escrituras, se não procedesse do próprio Deus, há muito ela já teria sido esquecida, abandonada. Não é por falta de vontade dos homens, não é por falta de ação de Satanás, não é por falta de dureza de coração. A razão pela qual a palavra de Deus permanece, porque ela é palavra de Deus, ela é a causa das Escrituras, é o próprio Deus. Mas a causa não apenas ele é o autor, irmãos, mas ele é aquele que, a causa da conservação dessa palavra. Preste atenção, o maligno, por meio de homens ímpios e hereges, trabalham arduamente, irmãos, para tirar a palavra de Deus do coração e das mãos dos homens. Eles trabalham arduamente, mas ainda a palavra é preservada na igreja. E é por isso que isso é a nossa segurança. É o Senhor quem sustenta a palavra e preserva a palavra na igreja, mesmo com todas as ações de Satanás e de homens ímpios. Terceiro, os escritores, que é chamado a causa instrumental.
Eu tenho a causa principal, que é Deus. Eu tenho a causa que conserva tudo e sustenta, que é o próprio Deus. E tenho a causa instrumental, que são os escritores. Eles eram homens santos, profetas e apóstolos, homens piedosos, que excedem em muito aos outros escritores. E aí William Perkins vai dizer: se eles fossem políticos meramente, os seus escritos não mostrariam isso. Por quê, irmãos? Porque os escritores das Santas Escrituras registraram fielmente os seus próprios pecados. Os próprios escritores escreveram os seus próprios pecados, como foi Moisés, dizendo que ele não entraria na terra prometida por causa do seu pecado. Político jamais teria feito isso. Quando a gente sabe que ele cometeu um erro, ele mente. Imagina escrever que ele é um pecador. Considere, irmãos, a matéria da Santa Escritura, no que diz respeito ao seu estilo e à sua doutrina. A doutrina da Escritura é a lei e o Evangelho. A doutrina da Escritura é a lei e o Evangelho. A lei, ela foi estabelecida na mais excelente pureza. A lei não é contra a razão ou a equidade comum. Já na lei dos homens, existem muitas coisas encontradas contra a razão e contra a equidade. Eles ordenam coisas que a própria razão comum condenaria e omitirão muitas coisas que a razão e a equidade demandariam. A lei dos homens, ela falha nisso, mas a lei de Deus, ela não é contra a razão nem contra a equidade comum. Agora, e o Evangelho? O Evangelho, irmãos, ela é a doutrina completamente estabelecida, e ela é estabelecida acima da razão do homem, no que diz respeito à encarnação de Cristo e à redenção do homem por meio da morte e ressurreição de Cristo. Embora essas coisas estejam acima da natureza, irmãos, mas eles encontrarão e saberão que isso é verdade, e saberão que isso é saudável, e saberão que isso é bom, na experiência e na consciência. Se eles andarem segundo o Evangelho e a lei, eles saberão na própria consciência que isso é saudável, que isso é verdade e que isso é bom, que prova que é a palavra de Deus. Os homens, eles podem até falar coisas acima da natureza, mas eles nunca poderão manter com essas coisas a consciência do homem pura e saudável. Somente a lei de Deus pode fazer isso com o Evangelho. E quanto ao estilo das Escrituras, irmãos, essa é uma expressão muito familiar, né? Veja, não existe mais majestade, irmãos, nos escritos dos homens do que existe nos escritos de Deus, na beleza, né? A gente diz assim: será que o Senhor ama a arte? É só você ler as Escrituras, irmão. Você estudar um pouco de exegese, especialmente do Antigo Testamento, você vai ver a beleza dos gêneros literários, narrativa, prosa, poesia, livro de sabedoria, profecia, uma multiplicidade de gêneros literários que todos eles falam a mesma verdade. O Senhor se utiliza da diversidade de estilo para falar a mesma verdade gloriosa. Eu costumo dizer aos alunos que dando aula de exegese para eles, tentando comparar isso, eu digo: olhe Êxodo
14, olhe Êxodo 15. Êxodo 14, o faraó e seu exército serão engolidos pelo Mar Vermelho, e ali Moisés relata numa narrativa o que aconteceu. Depois, no capítulo 15, Moisés vai cantar um hino com a mesma história. Você percebe? Não importa o gênero, a verdade ela é estabelecida, seja na narrativa ou seja na poesia, seja no canto. Nenhum deles são utilizados para diminuir a verdade, mas para torná-la mais gloriosa. O estilo das Escrituras apontam para essa gloriosa verdade. E por último, nesse particular, o fim das Escrituras vai provar o mesmo, irmãos. Sabe o que? De que ela é palavra de Deus. Pois as Escrituras, elas estabelecem o culto a Deus e a salvação do homem, operada pela própria ação divina. Perceba, a palavra de Deus, a Escritura estabelece isso, o culto a Deus e a salvação dos homens. E não concede nada aos homens ou aos anjos. Tudo é para a glória de Deus. O fim último é a glória de Deus. Não é a glória do homem ou a glória de anjos, mas a glória de Deus. Por isso, agora, um outro aspecto, lembra a causa, não é? Agora podemos ver quais são os efeitos dessa palavra. Um aspecto da obra da Escritura é esse, irmãos. A Escritura ela é contra a nossa natureza corrupta. A Escritura condena a nossa natureza corrupta. Entretanto, ela ganha o homem para amar a palavra de Deus e para obedecê-la. Perceba, a Escritura é contra a nossa natureza corrupta e ela ganha o pecador para amar a palavra e obedecê-la. Não poderia ser diferente, não é? Não poderia ser de outra maneira. Só pode ser isso porque ela é a verdade de Deus. É por isso que nós detestamos, irmãos, as palavras dos homens, que são contra a natureza da própria Escritura. Um segundo efeito é esse aqui. A palavra de Deus serve notavelmente para confortar o homem em todas as suas angústias, até mesmo nas dores de morte. Quando nenhuma palavra de nenhum homem pode fazer nenhum bem, mas somente a palavra de Deus, que é o Senhor das nossas almas e o Deus da nossa vida, pode fazer. Ninguém pode fazer, senão a palavra do próprio Deus. Então, lembre-se disso, o efeito é glorioso. É contra a nossa natureza e nos ganha para a palavra, mas não apenas isso, ela conforta a alma do homem na sua angústia, coisa que ninguém pode fazer. É só você adentrar os portões da morte, quando nada que você tem ao seu lado, ao seu redor, é capaz de lhe confortar, nem a família, nem os amigos, nem ninguém. Só Deus pode, e a sua palavra pode trazer conforto ao seu coração. Tudo aquilo que você amou mais do que a palavra, você vai jogando para fora, como quem está num navio prestes a afundar. Você começa a jogar fora tudo o que não é necessário, e você vai se despindo de tudo, e percebe que só a palavra e seu efeito é capaz de confortar o seu coração na hora da angústia. O terceiro princípio, irmãos, as propriedades da Escritura. Um deles é a própria antiguidade, né? A antiguidade do texto sagrado. Isso é interessante porque você vai olhar e vai perceber
como um livro tão antigo e mais antigo consegue historicamente permanecer tão atual como a Escritura Sagrada. Segundo, o outro aspecto, outra propriedade é a harmonia no meio dos variados autores. Você tem, veja, irmãos, no Antigo Testamento, mais ou menos 15 séculos do primeiro ao último livro do Antigo Testamento. Mais ou menos 1.500 anos. Você imagina que mais ou menos 15 séculos. A multiplicidade de autores, não há contradição, não há desvio, e o foco no Messias é o mesmo. Perceba, as propriedades das Escrituras é o consentimento, a harmonia, a completude da verdade comum sendo anunciada por profecia, por narrativa, por poesia, por prosa, não importa, todos eles, autores distintos, vão para o mesmo canto. A unanimidade, a completude e a harmonia das Sagradas Escrituras. O quarto argumento, dos sinais e dos milagres das Escrituras. A doutrina da Escritura nos ensina e registra, irmãos, verdadeiros milagres, como por exemplo, o mar vermelho se abriu, o sol e a lua permaneceram parados, na visão como o texto descreve, o fazer uma mulher estéril mãe, mesmo quando ela não pode ter filhos, mesmo se pudesse ter, depois do tempo em que o ciclo da vida havia terminado para ela. Mas ainda, perceba, a encarnação do Filho de Deus, o milagre de todos os milagres, que foi escrito pelo poder de Deus, mostra que a Escritura, irmãos, que foi registrada, o texto registrado, ela é a verdade infalível de Deus. Os milagres acompanham o ensino. Aquilo que aconteceu de milagre acompanha os ensinos poderosos da revelação de Deus em todo o tempo. Argumento 5. Vamos aprender dos contrários, Perceba, contrário à palavra de Deus é o quê? É a vontade de Satanás e a natureza corrupta dos homens. Satanás, irmãos, odeia a Escritura, e a natureza pecaminosa do homem repele a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus em João 3 que o homem que pratica o que é mal, ele odeia a luz, porque quando ele se aproxima da luz, as suas obras são manifestas, por isso ele ama as trevas. É contrário, literalmente, irmãos, a palavra. E agora você vai ver, a palavra de Deus, ela é santa e verdadeira. Ela é, de fato, a palavra de Deus. Então, olhe para o que é contrário e veja como a palavra de Deus se opõe a Satanás e ao próprio homem, na sua natureza corrupta. E sexto, o testemunho da palavra. Existem dois tipos de testemunhos que falam nas Escrituras. Irmãos, são os mártires, que em todas as épocas selaram a verdade da palavra com seu sangue, preferindo a palavra de Deus à sua própria vida, preferindo servir ao Senhor, não se apartar das Escrituras, preferiu morrer do que viver. Alguém pode dizer, mas os hereges morreram por falsidades. Será que eles são a mesma coisa? Claro que não. Há uma grande diferença no fim deles. Os mártires, irmãos, eles têm uma alegria indizível no espírito, no meio da sua tormenta. Você olha a história dos mártires, eles morrem convictos e alegres diante do Senhor, porque fazem aquilo que Deus ordenou. Alguns chegam a dizer, eu não sou digno de morrer como meu mestre e meu salvador. Mas diferente dos hereges, irmãos,
eles não têm essa alegria. O que eles têm, na realidade, é um bloqueio do sentido natural. E eles passam pela tortura, não porque eles almejam algo glorioso, mas porque perderam completamente o sentido pela vida. O segundo não é apenas o testemunho dos mártires, mas o testemunho que é o mais principal, ou principal deles, que é o testemunho do Espírito de Deus. Porque os homens começam a aprender e obedecer à palavra de Deus, irmãos, e quando isso ocorre, o Espírito de Deus, ele opera na consciência desses homens, persuadindo da verdade da Escritura. E aí é como a palavra diz, eles são selados com o Espírito da verdade. É o Espírito que convence o homem. Perceba que, por mais que você saiba da beleza dos estilos, da antiguidade, da própria unidade de pensamento, isso por si só não poderia fazer o homem crer na palavra sem a operação do Espírito de Deus. É quando o Espírito assegura o homem na consciência de que ele foi reconciliado com Deus. E ele não pode ter essa consciência de reconciliação até ele ter certeza da Escritura, irmãos, que é o fundamento da verdade que ele crê. Ele não pode se reconciliar com Deus se ele não crê na palavra que está escrita, porque é na palavra que essa verdade está anunciada. Então alguém poderia perguntar: como é que o homem pode achar ou saber que ele tem esse selo nele? Como é que eu posso saber que eu fui selado pelo Espírito? Quando ele encontrar e perceber a Escritura impressa em seu coração como um sinal do selo, na própria cera. Vocês já viram, irmãos, o lacre de cera? Quando era muito comum, era enviado, e aquela cera que ela colocada era uma marca, e ninguém, se fosse quebrado o lacre, sabia que alguém abriu a carta. Mas o selo e a própria cera se tornavam uma coisa só. O coração é transformado para as Escrituras como a cera em similitude do selo. Então o Espírito, veja, o Espírito das Escrituras, irmãos, ele sela a segurança da verdade na alma do homem. O Espírito sela na alma do homem a palavra. Há uma conexão direta. Ninguém e nenhum outro pode escrever no coração do homem dessa forma, senão o Espírito de Deus. Não há como entender isso. A Bíblia, ela é certamente infalível, e a Bíblia é a palavra de Deus. Como eu posso saber que eu fui selado? Quando o Espírito de Deus sela no meu coração a certeza da verdade das Escrituras dentro da minha alma. A palavra, a lei foi escrita no meu coração. Mas ainda uma outra resolução. Alguém pode perguntar, né? É dito que a Escritura é contra toda a razão. Alguém diz: a Bíblia está acima da razão. Não é isso normalmente que as pessoas tendem a dizer, e tendem a impedir você de argumentar com ela, porque diz: isso é fora da razão, isso não tem nada a ver com o homem e a capacidade do homem de entender. Isso não é verdade, irmãos. Lembre que nós falamos no início, a lei é perfeita razão, e o Evangelho está acima da razão. Não é contrário à razão. Há uma distinção entre o que nós chamamos de supra-racional. Veja, a lei é racional, o Evangelho é supra-racional, mas nunca é irracional. Nunca é irracional. Ele está acima da razão, mas nunca contra a razão. Jamais isso pode acontecer. É só você olhar, por exemplo, e perceber. Nós entendemos que os princípios da natureza estão muito bem sustentados. Veja, Deus é todo-poderoso.
até mesmo o Evangelho, o próprio Evangelho, ele se coloca com a razão. Como o Filho de Deus deveria encarnar e que por sua morte nós deveríamos receber a vida. Esse é o resumo do Evangelho. Isso é falado. Perceba, o Filho de Deus deveria encarnar e pela morte dele nós receberíamos a vida. Nós receberíamos a vida. A própria Escritura, mesmo tornando você incapaz de compreender os detalhes disso, ela articula racionalmente a informação. O Filho do Homem deveria encarnar e na sua morte nós teríamos vida. É assim, supra-racional, mas é estabelecido pela própria linguagem que o homem é capaz de ler. Vem a segunda objeção. Alguém disse: há falsidade nas Escrituras, existem erros nas Escrituras. Por exemplo, o passar pelo Mar Vermelho, irmãos, na realidade não foi um milagre, mas aconteceu na realidade no lado do mar, que era apenas uma vazante, era um lugar bem seco. E ele disse: existem lugares que é assim. O problema, irmãos, é que a Escritura diz que paredes se levantaram de um lado e do outro, que não poderia ser um lugar raso. A razão mostra que não poderia ser dessa maneira pelo curso natural. A razão do homem diz isso. Agora, a Escritura diz: foi assim. E a palavra fala que paredes e um muro se levantou. Aonde exatamente eu ponho minha confiança? Na capacidade do homem de julgar as coisas ou de Deus de revelar a sua vontade? É claro que você vai confiar na palavra de Deus. Terceiro, a maior parte, irmãos, a maior parte do mundo rejeita a Bíblia. Grande parte do mundo rejeita a Bíblia. Como, por exemplo, os muçulmanos, os pagãos e os judeus não dão a mínima para o Novo Testamento. Então, nós vamos imaginar o seguinte: como é, se boa parte do mundo não aceita, logo cada um tem a sua Bíblia e nós devemos respeitar a verdade de cada um. Nós não temos a verdade. Nós deveríamos olhar para a palavra de Deus, irmãos, na maneira como Ele impede que a sua misericórdia em Cristo seja manifestada a todos. Por quando é que eu sei que Ele rejeitou a misericórdia? Quando aquela misericórdia não vai alcançar aquele povo? Quando Ele nega os meios para salvá-los, que é a palavra, a santa palavra de Deus. Alguns rejeitam a Bíblia, irmãos, porque Deus, em seu secreto, em seu íntimo, na sua vontade, não é? Ele impede que a bênção chegue a ele. O Senhor mesmo faz isso. Embora, diz William Perkins, alguns ateístas venham a latir ou comecem a latir, entretanto a verdade, né, é a Escritura. E a Escritura é a palavra de Deus, independentemente dos homens reagirem a ela, independente dos homens agirem contra ela. E aqui algumas aplicações, irmãos, rapidamente para nós encerrarmos esse terceiro ponto, né? E concluirmos o nosso primeiro estudo desse assunto. Na próxima quarta voltaremos com mais 3 pontos desse, sobre a palavra de Deus. Então perceba bem, quando você olha no primeiro uso, na primeira aplicação, você olha para a palavra de Deus escrita, e ela é a verdade inequívoca de Deus. Ela é a palavra de Deus.
cuidado para você não ser seduzido pelos mestres papistas. Irmãos, você sabe qual é a maior ênfase dos papistas? É negar a suficiência das Escrituras e o papel da própria palavra de Deus. Eles dizem que a suficiência das Escrituras é doutrina de demônios. Muitos vão dizer. Por quê? Eles vão falar que existem dois tipos de escrituras: o que eles chamam de escritura interna e escritura externa. A escritura interna para eles é o consentimento da doutrina escrita pelo Santo Espírito no coração de todos os católicos. E isto, eles afirmam, é a escritura certa. Vou repetir. Eles dizem que a escritura interna é o consentimento da doutrina escrita pelo Espírito Santo nos corações de todos os católicos romanos, e isto, eles dizem, é a escritura certa. Enquanto que a escritura externa, ela é escrita em papel, em pergaminho, que não tem um sentido muito certo, mas como a igreja presente determina o seu significado. Perceba, primeiro ele amarra você a depender da igreja. É a doutrina que foi escrita pelo Espírito, consentindo com tudo aquilo que a Escritura ou a Igreja Católica diz. E aí o que é a palavra externa? É um texto que é isso aqui, que não tem significado. Qual o significado desse texto? Simples, é o que a Igreja Católica diz, o que significa. Então, o teu coração está submetido completamente àquilo que ela interpreta da Escritura, e você está subjugado a isso. Isso, irmãos, diz William Perkins, é uma doutrina demoníaca, porque vai abolir a palavra escrita, a verdade, a verdadeira palavra de Deus, e vai colocar a opinião do coração dos homens como se fosse a própria Escritura. Inverte completamente. Enquanto o Senhor Jesus Cristo diz: olha, tudo que você fizer, tudo que você desejar que os outros façam para você, faça para eles. Aonde Jesus amarra isso? Porque isto é a lei e os profetas. Ele amarra no texto escrito. Ele lida com aquilo que está no meu coração e diz: onde eu amarro isso? No texto escrito, na lei e nos profetas. É exatamente o oposto que a Igreja Católica Romana vai fazer. Ela vai dizer: o texto certo é o que está no teu coração, e o texto externo é o que a Igreja Católica diz, e o significado dele. Ora, isso nos ajuda ainda, irmãos, e ainda um pouco adiante, não é? Nós devemos, entretanto, manter a palavra de Deus como sendo a escrita, a palavra escrita como sendo a escritura certa, e o fundamento pelo qual deve ser julgado o que está no nosso coração. Pois a palavra escrita, ela tem o sentido certo, tanto no texto, quanto no brilho e na glória. Enquanto a escritura interna, ela vai variar, assim como os homens vão variar, se não for firmado na palavra escrita. A palavra, a escritura interna, ela vai variar de acordo com a vontade do homem, se não estiver firmada na palavra escrita. O Senhor dá uma ordem e põe onde ela deve ser firmada, na lei e nos profetas. Segunda coisa importante aqui que deve ser fixado é que a certeza das Escrituras deve nos ensinar a crer na palavra de Deus e não temer, repousar a nossa vida nas verdades da palavra de Deus. O autor das Escrituras, irmãos, por sua providência, preserva a sua própria palavra. Ele preserva toda a palavra, e nada pode corromper a sua palavra. E tudo o que ele diz, eu não posso duvidar, porque esta é a vontade de Deus para a minha vida.
O princípio hermenêutico que segue essa verdade é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é o fundamento da nossa interpretação das Escrituras. Na próxima semana, nós vamos analisar ainda as Escrituras Sagradas em mais 3 pontos, certo? A autoridade canônica da Escritura. Esse aqui é o nosso 4º ponto. O 5º ponto, nós vamos trabalhar onde Cristo alega que Moisés e os profetas, não é, escreveram. Ele faz isso para confirmar o seu ministério. Isso é importante, não é? Isso vai mostrar que os profetas e a lei apontavam para ele o caráter cristocêntrico da própria revelação. E por último, irmãos, as pessoas ignorantes, elas abusam do texto para persuadir a si mesmo de que a pregação é desnecessária, porque nenhum homem pode dizer mais do que aquilo que está escrito. Muitos vão tentar persuadir a própria. Esses vão ser os nossos 3 pontos que nós vamos elaborar na próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Vamos orar mais uma vez ao Senhor e vamos dividir em oração o nosso momento de oração. Graças te damos, ó Deus, pela bênção de podermos abrir tua palavra e meditarmos nela, pela bênção de podermos refletir sobre a tua palavra, o que ela é e como ela foi escrita e como ela é útil para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, fortalece-nos, ó Deus, aumenta a nossa esperança, abre os nossos olhos para, como Davi, sabermos o que tem nela, como diz o texto: desvenda os meus olhos para que eu contemple o que tem nela, as maravilhas da tua lei. Tesouros gloriosos, ó Deus, tesouros gloriosos, maravilhas nós encontraremos nela. Ajuda-nos a cavarmos, a trabalharmos, a meditarmos, porque na tua palavra encontraremos vida para a glória do teu nome. Nós te pedimos, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.